Gênesis, capítulo 7, no versículo de número 17. Nós vamos ler do versículo 17 ao 24, é o estudo da palavra de hoje, e o título da mensagem é O Dilúvio. O dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 17 e versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Aqui vem um ensinamento importante, irmãos, porque diante de uma tempestade, de uma chuva em grande intensidade, diante ali de uma cheia muito grande, de uma enchente tamanha, a terra tomada por água, e a arca, o que acontecia com ela? Ela andava sobre o que? As águas. Olha a importância da obediência a Deus. O fato de Noé ter feito a arca com a madeira que Deus havia falado, o fato de Noé ali ter colocado as direções dadas por Deus na construção da arca, fez com que aquela arca, diante de uma enchente, de uma cheia, flutuasse o quê? Sobre as águas. Então, a arca, ela foi preparada na direção dada por quê? Por Deus. Deus saberia qual madeira necessária seria forte e também flutuaria diante de uma tempestade em grande o quê? Intensidade. O fato de Noé ali ter bitumado a arca por dentro e por fora impediu que entrasse água dentro da arca e fizesse também que a arca estivesse guardada como um lugar seguro, como um lugar que protegido a ele, a sua casa, a sua família. Então, durante aquele período, a terra foi sendo tomada por águas e em grande o quê? Intensidade, e foi se enchendo, e se encheu até o topo, toda o quê? Toda a terra de água. Mas o que acontecia? A arca, que foi construída na obediência a Deus, na obediência à palavra de Deus, flutuava sobre o quê? Sobre as águas. Olha a importância da gente obedecer a Deus para que o plano de salvação ocorra dentro da nossa casa, para que o plano de salvação faça parte do nosso ambiente familiar. Irmãos, se Deus te fala algo, te direciona algo, minha irmã, você tem que se propor o quê? A obedecer. Porque Deus é quem sabe o que vai dar lá na frente. Deus, ele sabe o resultado final de todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala, que peca aquela pessoa que é precipitada, aquela pessoa que toma decisões com cabeça quente, aquela pessoa que toma decisão sem orar a Deus, sem perguntar para Deus, sai casando com qualquer pessoa, sem buscar a direção de quem? De Deus. Tem pessoas ainda que nem casam, Ou seja, não andam segundo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, erra por não buscar a direção de quem? De Deus. Tem aquelas pessoas, irmãos, que muitas das vezes se precipita e toma decisões erradas dentro do casamento.
Tem pessoas que se precipitam e tomam decisões erradas a respeito da criação dos seus filhos, com cabeça quente, não busca a direção de quem? De Deus. Peca toda pessoa que é precipitada, não se preocupa ali em saber qual é a vontade de Deus a respeito da sua vida, a respeito da sua casa e da sua família. Noé se preocupou. Então, no momento de tempestade, de dilúvio, de grande cheia, onde a terra estava toda tomada por água, estava toda inundada, a vida ali, né? Já havia se expirado, que a terra se encheu de água, e Noé e sua família flutuavam ali dentro da arca, guardados e livres e protegidos das cheias. E diz assim, continuando: então a arca andava sobre o quê? Sobre as águas. Diz assim: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Imagina, pensa aqui, a maior montanha dessa cidade. Você já viu, você já subiu. Então, a maior montanha dessa cidade foi tomada por água. Imagina a maior montanha existente no mundo, foi tomada por água. Até o topo, até cobrir todas as montanhas mais altas. Ou seja, a terra se encheu totalmente de águas. E a família de Noé estava o quê? Coberta ali pelo poder de Deus e guardada e protegida na unção de Deus, mas por causa do que? Da obediência à palavra, por causa da obediência a quem? A Deus. A família de Noé estava ali sã e salva por causa da obediência ao Senhor. Continuando, diz assim: e até os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram o quê? Cobertos, ou seja, as águas, elas tomaram uma grande proporção, muito alto, que cobriu até a mais alta montanha, ou seja, a terra estava toda inundada, de grande altura eram os montes, mas até eles foram todos o quê? Todos cobertos. E diz assim, versículo 21: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que ruja sobre a terra, e de todo homem. Então, todos aqueles que estavam fora da arca tiveram a sua vida expirada, ou seja, morreram. E tinha lá animais fora da arca, morriam. E tinha lá pessoas fora da arca, caso humano, morriam. De todos os tipos de animais e qualidades, répteis, aves, ali de todas as espécies, mamíferos, herbívoros, né? Todos os que existiam lá, animais que voam, que rastejam, répteis, todos aqueles que estavam fora da arca ficaram ali sem vida, ou seja, expirou a vida. E toda a carne também que havia de ser humano, homem, né, ou mulher existente ali, morreu também, expirou a vida. Então, a vida na terra ali expirou. Só estava vivo ali Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e os animais que estavam dentro da arca, como Deus havia o que? Falado. Diz que tudo que diz na Bíblia, irmãos, vai se cumprir. É nós que precisamos estar e andar de acordo com as Escrituras. Como tudo que Deus falou, assim aconteceu, sem tirar e sem pôr, sem acrescentar nada. Tudo conforme que Deus havia falado estava acontecendo. Ou seja, precisamos olhar para a palavra, meditar nas Escrituras, deixar Deus falar conosco, saber que a palavra de Deus é a verdade, e tudo que ela diz um dia vai se cumprir.
Pode passar terra, céus e mares, mas as palavras de Deus vão de se cumprir. Passa o tempo que for, geração que for, a Bíblia vai se cumprir. Então nós temos que estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo, para que nós venhamos proceder de acordo com a palavra de Deus. E diz assim: e tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Tudo que respirava morreu. Tudo que tinha vida, fôlego de vida, morreu. Se tinha lá plantas, morreu, né? Porque as plantas também respiram, não é? Se tinha lá alguma coisa lá, né? Algum elemento ali na natureza, morreu. Tinha alguma vida existente na natureza, o que? Morreu. Amém, de Deus. Toda a vida existente, tudo que respira, morreu. Tudo ali, né, que possuía oxigênio, né, vida, morreu. Ali, dentro da terra, após o dilúvio. E ficou somente vivos, como o pastor falou, Noé, a sua família, os animais que estavam dentro da água. Por quê? Eles continuariam a descendência. E diz assim: assim foi desfeita o quê? Toda a substância que havia sobre a face da terra. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ah, pastor, então tudo que havia, toda a substância, tudo que você imagina que existe no mundo, imagina, né? Bactérias, isso, aquilo outro, né? Elementos da natureza, coisas que até a gente não vê, né? Aos olhos nu, foram tudo que diz respeito, toda a substância existente. Tudo que existe, irmãos, na terra acabou. Deus lavou a terra por completo. Deus limpou a terra por completo. E ficou vivo só quem? A Bíblia deixa bem claro. Ficou vivo quem? Noé, a sua família e os animais que estavam dentro quê? Da arca, que se haviam separados. Aqueles que entraram ao plano de salvação. Aqueles que adentraram no plano de salvação. Aonde que a minha família, aonde que você e sua família tem que estar? Adentrados ao plano de salvação. Que a Bíblia ela vai o quê? A Bíblia ela vai o quê? Se cumprir. Toda a palavra que está escrita, ela vai o quê? Se cumprir. É nós, é a nossa casa, e precisamos nos encaixar no plano de salvação. Se não estamos, nos colocar. Se não nos sentimos preparados para os últimos dias, precisamos nos preparar. Se a nossa comunhão não está tão perto assim de Deus, nosso compromisso não está próximo ali à vontade de Deus, nós precisamos nos compromissar com as coisas do Senhor. Ah, pastora, a minha vida ainda tem muita coisa para consertar. Então não fique prolongando, conserte. Porque a palavra de Deus, ela vai o quê? Se cumprir. Como eu pregava na última semana, né? Um dia a porta da arca, ela vai se fechar. Aí onde que nós vamos estar? Do lado de dentro? É o lado do plano da salvação ou do lado de fora? Onde a vida vai se expirar? Onde a morte vai prevalecer. Nós precisamos colocar a nossa vida de acordo com a palavra, mas não só a nossa vida. Pregarmos Jesus, pregarmos a palavra, evangelizarmos a nossa família, falarmos do conselho da aliança com quem? Deus. Levarmos a família ao plano de salvação, ao entendimento, ao conhecimento da verdade, porque Jesus Cristo é o
caminho, a verdade, o quê? A vida. Ninguém vai ao Pai se não for por quê? Por Jesus. Porque sem Cristo ou sem Deus, nada nós podemos o quê? Fazer. Então nós temos que levar a nossa família ao plano de salvação, que a Bíblia também diz: aqueles que não buscam pelos seus, ainda mais pelos da sua casa, negou a fé, é pior que o inferno. Então, o nosso papel é ganhar a nossa família para Jesus, orar, interceder, mas pregar para eles a palavra, ensiná-los o caminho. A Bíblia fala, para quem é pai e mãe, instrui o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha o quê? Desviar. A Bíblia fala que o marido crente santifica a esposa que é descrente, a esposa que é crente santifica o marido que é o que é descrente. Ou seja, um dos dois ele tem que estar buscando para o outro também passar a conhecer a palavra de quem? De Deus. Um tem que estar ali o que? Se pondo, até o outro também tomar a decisão. A Bíblia fala, irmãos, preste atenção aos ensinamentos, aquilo que Deus tem que falar. É papel a gente ir o que? Fazer discípulos. A gente ir, principalmente dentro da nossa casa, fazer discípulos ali para Jesus. Pessoas que queiram a presença de Deus no plano de salvação, que queiram se agregar aos planos de salvação, que queiram entrar na mesma fé que a gente, na mesma concordância com a palavra, e queiram o mesmo propósito que é Cristo, a salvação, a vida o quê? Eterna. É o nosso papel evangelizar a nossa casa. É o nosso papel interceder pela nossa família. É o nosso papel o quê? Pregar a verdade àqueles que são nossos. Aqui mostra, que mostra que ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Aqueles que Noé conseguiu ganhar ali do plano de Deus, que foram sua esposa, seus filhos e as suas 3 noras. Estavam com eles ali no plano de salvação. Também os animais que Deus havia falado para colocar, para que continuassem o quê? As espécies, não se extinguisse totalmente, as espécies existentes. E diz assim, versículo 24, para nós encerrarmos a palavra de Deus: e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então Juro prevaleceu por quanto tempo? As águas cheias por quanto tempo? 150 dias. Aquilo ali foi o tempo, de ir baixando, e começar, ali foi o tempo que prevaleceu cheio, 150 dias. E depois ia baixar, e Deus ia o quê? Preparar a terra para um novo quê? Um novo nascimento. Preparar a natureza para uma nova época, para um novo tempo. Deus ia ali, refazer, tudo ali conforme o quê? Conforme aquilo que Ele sabe como fazer, a perfeição da natureza. E Deus sabe fazer. Ele ia preparar ali, parar com o sol, tudo, e refazer a vida na terra. Amém, povo de Deus? Fazer tudo as plantas, fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo novamente. Então ficou 150 dias ainda o quê? Cheio. Irmãos, essa palavra ela nos faz refletir sobre o que, aonde está nós e a nossa família. Nós estamos adentrados no plano de salvação, porque dentro do plano de salvação nós estaremos guardados, estaremos protegidos, independente se é chuva, se é tempestade, se é dilúvio, se é enchente, se é isso, se é aquilo. Dentro do plano de salvação nós estaremos sempre guardados e protegidos. Dentro da arca, ou seja, dentro do plano de salvação, família guardada, família protegida. Agora fora da arca, fora do plano de salvação, a família não está guardada nem protegida.
Por isso nós precisamos levar a nossa casa ao conhecimento da palavra e ao conhecimento da verdade. Amém, povo de Deus? Reflita sobre isso, mas não fique só na reflexão, mas passe à frente o entendimento da palavra, o conhecimento, e traga a sua família para o plano de salvação. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra de Deus.